Eu não vi com qualquer surpresa a decisão e a fala do presidente Davi Alcolumbre por um seguinte motivo. Desde o primeiro momento, eu cumpri com o regimento desta casa. Eu fui transparente em todos aqueles instantes da CPMI, buscando fazer com que a verdade fosse trazida diante do que determina uma votação como aquela. Eu sei das pressões políticas, sei, estou acostumado e pronto para enfrentar, mas ali não está lado político, ali não está nenhum tipo de posicionamento pessoal dessa presidência da CPMI. A minha decisão foi estritamente técnica. O painel é quem determina a presença dos parlamentares. Se a base do governo queria desde o início agir buscando votos em bloco para derrubar todas as votações, deveriam ter observado o que o regimento diz em relação à maioria dos presentes. Os senhores são testemunhas de que 31 estavam com presença registrada. Na votação nominal, o governo ganhou de 18 a 12, o que deu a eles a maioria, e na votação simbólica, nós deveríamos ter 16 votos. Eu digo com muita tranquilidade a vocês, eu espero que a polêmica se encerre e que agora nós possamos trabalhar a CPMI até o final dela com toda a tranquilidade, principalmente voltados para esclarecer ao povo brasileiro essa investigação, tudo o que aconteceu com a Previdência. Nós não vamos blindar ninguém. E eu, como presidente, vou colocar em votação todo e qualquer requerimento, seja do nome de quem quer que seja, parente de gente importante, banqueiro, seja o que for. A CPMI não vai blindar ninguém. E essa vitória do regimento na quinta-feira, a confirmação de que eu estou no caminho certo, para nós é um alívio no sentido de entender que essa casa respeita o regulamento, mas principalmente ao povo brasileiro, que está acompanhando tudo o que acontece nesse parlamento e espera de nós o cumprimento das regras. Eu quero lamentar aqui aquelas cenas de agressão entre os parlamentares, e se envergonha o parlamento. Quero aqui lamentar as palavras que foram dirigidas a mim, inclusive em xingamentos, e eu estava cumprindo com o meu papel e faço esse compromisso. Vou continuar cumprindo até o último dia da CPMI. Presidente, sobre prorrogação, o senhor conversou com o presidente Alcolumbre, o que ele disse? Conversei com ele muito rapidamente antes da exposição. Ele me disse que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. Ouviu os meus argumentos, coloquei para ele a quantidade de documentos que nós ainda temos para serem analisados, a quantidade de habeas corpus que nós recebemos, que impediu a presença de diversos personagens que têm muitas explicações a dar. O presidente ouviu atentamente e me disse que me dará breve uma resposta sobre esse assunto da prorrogação da CPMI. Coloquei com firmeza para ele a necessidade de que nós demos continuidade aos trabalhos, porque isso está mostrando que o Senado tem compromisso com a verdade. Essa CPMI está devolvendo ao povo brasileiro, gente, a esperança de que uma investigação pode levar para a cadeia quem quer que seja que roubou dinheiro público. Isso para o Senado é muito importante. Eu espero que ele leve em consideração os meus argumentos e o quanto a CPMI tem feito com que a população confie novamente no trabalho desta casa. O que é que prevê o regimento? Segurar a decisão de levar isso para o Supremo, o senhor vai dar mais prazo, porque a gente já falou de uma semana, né? Eu vou aguardar mais alguns dias. Diante da fala do presidente, minha decisão era de que entraríamos com o mandado de segurança já amanhã, na quarta-feira. Vou esperar mais alguns dias até uma resposta definitiva. Fiquei muito esperançoso diante do que ouvi do presidente Davi. Mas vamos aguardar, nós temos tempo a recorrer ao Supremo. Nunca foi meu desejo. Quem me acompanha sabe que eu sempre defendi que o parlamento tem que ter autonomia, responsabilidade e firmeza de resolver as questões, mas se for necessário, nós recorreremos ao Supremo Tribunal Federal em favor da CPMI. Presidente,
Presidente, o que prevê o regimento nesses dois pontos? Porque para prorrogar a CPI, é o presidente do Senado que decide isso? Ele tem autoridade? Não é apresentar o requerimento e ele ler, basta isso? E a instalação de imediato? O regimento diz que, coletadas as assinaturas necessárias, o requerimento será entregue ao presidente do Congresso Nacional e ele fará a leitura do requerimento. A questão é que, até o momento, esse requerimento ainda não foi nem mesmo protocolado para ser lido. Porque, uma vez que ele esteja na secretaria, obrigatoriamente ele terá que ser levado à frente. E não há necessidade de uma reunião do Congresso Nacional. O presidente pode fazer isso de ofício numa reunião comum do Senado. Isso também foi objeto de conversa. Coloquei essa questão para o presidente Davi e ele me respondeu que dará uma resposta muito breve sobre esse assunto. Nós vamos aguardar. Marcel Van Hatten disse que já havia protocolado esse requerimento, que ele sumiu. O senhor tem ciência dessa história? Não tenho ciência disso. O que eu sei é que ele ainda não consta para a leitura do presidente na próxima reunião da Casa. O senhor não se sente desautorizado com a anulação da votação na semana passada? Em momento algum. A base do governo tem todo o direito de levantar os questionamentos. Isso é parte do parlamento. A questão do recurso, qualquer parlamentar pode recorrer. A questão é, nós tentamos de todas as maneiras fazer com que a votação, eu como presidente, fosse feita na maior transparência. Se a base do governo não se preparou para o embate que eles mesmos criaram, eu lamento. E vou dizer mais ainda a vocês. As imagens iniciais mostram com clareza, apenas 7 parlamentares se levantaram naquele momento. Somente depois é que outros parlamentares que estavam nos corredores sentados se levantaram e que se tirou aquela foto. Então, a meu ver, essa é uma questão já ultrapassada. Minha preocupação agora é nós darmos sequência na CPMI e darmos respostas ao povo brasileiro. Muito obrigado a vocês. Quando ele vai falar sobre a prorrogação, presidente? Ele não me deu um prazo, mas me garantiu que nos próximos dias nos dará uma resposta. Presidente, semana vai apresentar um relatório em separado, porque, segundo a base, tanto a presidência como a relatoria estão tendenciosas, porque fazem oposição ao governo. Sim. Como é que o senhor vê esse voto em separado, relatório separado? Olha, vai ser uma disputa naquele momento ali, se isso acontecer. Eu vou buscar mais uma vez o consenso, buscar com os líderes um relatório que atenda a todos os lados e que principalmente esteja embasado nos documentos que nós temos e não apenas em discursos. Vamos buscar, naturalmente, que a gente consiga chegar a esse acordo. Se não for possível, iremos naturalmente para o voto. Agora, o mais importante, o povo brasileiro, os aposentados brasileiros, estão acompanhando cada capítulo da CPMI. Eles sabem os personagens, em cada estado, os envolvidos já são identificados pelo povo. Então, o relatório que nós estamos fazendo, o principal objetivo dele é informar a população brasileira. E isso a CPMI tem feito com primazia, com transparência e com responsabilidade. Se, ao final, o relatório ele acabar sendo modificado por uma questão ou outra, nós vamos cumprir, eu como presidente vou cumprir o papel da maioria. Mas eu espero com sinceridade que a gente consiga chegar num consenso, porque o nosso objetivo, gente, é nós mostrarmos o que aconteceu na Previdência brasileira. Esse é o objetivo. E o relatório tem que espelhar isso. Eu acredito que a base do governo também entenda dessa maneira, mas um relatório baseado em fatos, em documentos, não apenas em discursos de plenário, especialmente no ano eleitoral. Agora, muito obrigado a todos.